A Criança Fantasma. No dia 2 de março de 2025, foi feito um post no Reddit com o seguinte título: "Essa deve ser a cena mais assustadora que já vi. Isso ainda me dá arrepios toda vez que assisto." O autor do post explica que esse vídeo era de um programa de notícias local lá de 2003, que aliás é das Filipinas. Em todo o mês de novembro, os telespectadores enviavam relatos de encontros paranormais para o programa. Esse em particular acabou sendo o mais convincente que o programa já havia exibido. A gravação foi enviada por um treinador de basquete que filmava seus alunos durante o treino. O objetivo era simples: depois da sessão, ele revisava as imagens em casa para analisar o desempenho das crianças. Só que, dessa vez, ao rever a fita, ele viu algo que não conseguiu explicar. Pag may kakaiba ako nakita, tinututuan ko talagang sinusundan ko, kahit mga ano. Yun talagang doon lang ako nakapokus. Tignan ko lang sila isa-isa ganon. Wala akong nakita na isa man dumaan na ano. Upang makatiyak, kinaumagahan ay tinawag lahat ni Joseph ang mga batang kasama sa katabing subdivision at pinapanood sa mga ito ang video. No meio da gravação, uma figura escura que aparenta ser uma criança passa correndo pelo vídeo. O que torna esse momento perturbador não é só a imagem em si, mas é o que o treinador e o time relataram depois. Ele ficou em choque porque ele tinha certeza absoluta que não tinha ninguém passando naquele dia. Diante disso, ele chamou as crianças que estavam no vídeo para assistir a fita junto com ele, e a reação delas foi idêntica à dele. Durante a entrevista ao programa, as crianças comentaram que já tinham sentido algo estranho naquele dia. Elas relataram ter meio que uma brisa gelada. No segmento do programa, especialistas analisaram a fita e confirmaram que ela não havia sido adulterada. Então, o que foi exatamente capturado naquele dia? Usuários do Reddit observaram um detalhe específico: a figura não tinha sombra nenhuma. Enquanto todas as crianças ao redor tinham sombras claramente visíveis no chão, aquela figura escura não tinha nenhuma. Isso levou muita gente a concluir que se tratava de algum tipo de entidade paranormal. Esse detalhe abriu um debate longo sobre se entidades paranormais projetam sombras, e sobre a possibilidade de que certas figuras só sejam visíveis através de câmeras, o que explicaria por que o treinador não conseguiu ver nada durante o treino. Essa teoria também daria suporte ao relato do time sobre a brisa gelada. Existe uma crença difundida de que, quando você sente um frio repentino em um ambiente onde isso não faz sentido, é porque um espírito passou por você. Alguns associam essa sensação ao mal-estar físico logo em seguida, mas analisando isso de uma forma mais, como é que eu posso dizer, concreta, a atenção humana é notoriamente falha. O que eu quero dizer com isso? Imagina um grupo de crianças correndo, fazendo exercícios, se movendo constantemente, e o treinador com um foco total nelas. Em situações assim, é muito fácil não perceber algo que não chame atenção logo de cara. Uma criança aleatória correndo pela quadra, talvez indo embora ou só passando pelo local, simplesmente nosso cérebro não ia registrar aquilo como algo relevante. Isso é um fenômeno chamado cegueira inatencional. Isso aí. Quando as pessoas estão focadas em uma tarefa específica, o cérebro acaba filtrando as informações que ele considera irrelevante. Tem um vídeo bem famoso em que um monte de gente tá meio que passando assim a bola um pro outro, e no meio deles passa uma pessoa fantasiada de gorila, e no fim elas acabam nem percebendo o gorila. Parece meio absurdo, mas é verdade mesmo. Quanto à ausência de sombra, esse detalhe não é tão sobrenatural quanto parece. Referências. A filmagem é granulada, de baixa resolução, e foi gravada de um ângulo específico enquanto a câmera se movia. O corpo daquela figura é estreito demais em relação à posição do sol naquele momento, o que significa que qualquer sombra seria muito fraca ou visível apenas em alguns frames. Mesmo assim, essa explicação não resolve tudo. Um usuário do Reddit acrescentou um detalhe que complica ainda mais o caso. Ele escreveu: "Isso é das Filipinas. Eu lembro de ter visto isso quando foi ao ar, e foi bem perturbador. O ponto principal era que aquela área tinha sido recém-construída, então quase ninguém morava por lá. Eles não tinham ideia de onde aquela criança veio ou para onde ela estava indo. E crianças negras não são nada comuns nas Filipinas. Se isso for verdade, quem era aquela criança? De onde ela veio e por que ela estava lá? Existe a possibilidade de que haja alguma explicação completamente comum para tudo isso. Só que sem imagens ou depoimentos adicionais, a verdade sobre o que estava com eles naquele dia permanece desconhecida." Bruxa na Arábia Saudita. Em maio de 2016, um post foi publicado no subreddit Solved Mysteries com o título "Que diabos é esse vídeo?". Eu sei que isso poderia ser algum tipo de farsa, mas o medo genuíno na voz do homem me faz questionar isso. O vídeo foi gravado e publicado por um policial na Arábia Saudita. Ele estava dirigindo por uma estrada escura no meio do deserto à noite, quando ele acaba vendo isso. A reação imediata do pessoal foi categorizá-la como uma bruxa. Na Arábia Saudita, a crença em bruxaria é algo muito presente e levado a sério. No Alcorão, a bruxaria é considerado algo grave, envolvendo práticas perigosas ensinadas por demônios. De tudo que eu consegui encontrar sobre isso, resumindo, a magia é vista como algo extremamente negativo lá. É por esse contexto que o policial tem aquela reação. No entanto, um usuário do Reddit trouxe uma perspectiva que muda bastante a leitura do vídeo. Ele explicou que existem comunidades beduínas que vivem isoladas no deserto. Portanto, a ideia de que uma mulher beduína, possivelmente sofrendo de algum problema
problema de saúde mental, tenha se afastado da sua tenda e se perdido pelo deserto, e é totalmente plausível. O usuário mencionou como fonte o fato de já ter morado na região de Tabuk durante a infância, que é exatamente onde o vídeo supostamente foi gravado. Com esse contexto, as imagens passam a ter uma interpretação bem diferente. Comunidades beduínas ainda habitam regiões remotas dos desertos sauditas, e as roupas tradicionais usadas pelas mulheres se assemelham muito à figura vista no vídeo. Mas e sobre o comportamento estranho dela? Embora movimentos desorientados sejam frequentemente usados como argumento para algo paranormal, eles também correspondem a sintomas de certas condições de saúde mental não tratadas. Transtornos psicóticos ou traumas severos podem causar desorientação, perda de noção de perigo e movimentos repetitivos. Em regiões desérticas isoladas, onde o acesso a cuidados de saúde mental é limitado, alguém nessa condição poderia facilmente se afastar da segurança sem perceber. Só que sem mais imagens ou qualquer acompanhamento que confirme quem era aquela mulher ou de onde ela veio, a verdade continua desconhecida, só que a explicação mais provável é bem mais triste. A mensagem de voz da minha falecida avó. Em agosto de 2025, um vídeo começou a circular no TikTok. POV, é 15 de janeiro de 2018 e sua avó morta te liga do nada. Então, o vídeo reproduzia a seguinte mensagem de voz. Lori, your grandma, I love you, mija, and I'll call you because you okay and the kid is okay. Love you, mija. Bye-bye. À primeira vista parece só uma mensagem carinhosa, mas quando você olha bem de perto, o caso fica bem estranho. Segundo a pessoa que recebeu, o áudio chegou exatamente no mesmo dia, 5 anos depois da morte da avó. Um usuário do TikTok sugeriu que talvez ela tenha enviado o áudio algum tempo antes de morrer, e ele simplesmente não foi enviado, só muito tempo depois. Num primeiro momento, essa teoria parece fazer algum sentido. Nos fóruns de suporte da Apple, há inúmeras reclamações sobre mensagens de voz atrasadas. Em teoria, é possível que a avó tenha gravado a mensagem um pouco antes de falecer e ela tenha ficado presa no sistema. Só que essa explicação começa a não fazer sentido quando você considera a linha do tempo. Um atraso de 5 anos é extremo demais. Para uma mensagem de voz permanecer não entregue por mais de meia década, sobrevivendo a múltiplas atualizações e mudanças de rede, ia ser necessário um nível de falha técnica muito fora do comum. Outra teoria sugere que a mensagem pode ter sido agendada com antecedência, configurada para ser enviada automaticamente em alguma data futura. Só que isso também não faz sentido. Agendar mensagens de voz não é um recurso padrão na maioria dos celulares, especialmente há anos atrás. Para você fazer algo assim, você teria que ter um conhecimento técnico considerável, e existe a possibilidade de que isso seja parte de algum golpe. Fraudes por mensagem de voz se tornaram muito comum nos últimos anos. Muitas utilizam clonagem de voz por IA, ou mesmo manipulação emocional, se passando por familiares para pedir algum tipo de dinheiro, assim, etc. Essa mensagem pode ser um golpe elaborado? Tecnicamente, sim, só que essa teoria também tem um problema. Ela nem pede dinheiro, é só uma mensagem carinhosa, o que torna essa escolha estranha para um tipo de golpe, e ainda mais clonar a voz de alguém falecido há 5 anos atrás. Depois de pesquisar a fundo, eu não encontrei absolutamente nada. Nenhum registro, nenhum obituário, nenhuma informação sobre o falecimento dessa mulher em nenhum lugar da internet. A conclusão mais provável é que esse vídeo tenha surgido de alguma página de terror do TikTok, criado só com o objetivo de viralizar, e depois foi repostado várias vezes, sem informações sobre a origem. A verdade por trás desse áudio permanece desconhecida. E o vídeo foi esse. Talvez o vídeo tenha ficado pequeno, mas é por causa que semana que vem eu vou ficar muito ocupado. Então eu tô tentando fazer o máximo de vídeo. Me desculpem também se meu áudio às vezes fica com um som de vento. Eu tento melhorar isso, mas só que é impossível, meu fone é uma merda. Provavelmente a gente vai ficar um tempo sem postar por causa que o vídeo do Gabriel tá ficando gigante. E, bom, eu já disse o meu motivo. E também eu tô cansado. Só que pra gente não ficar muito tempo sem atualizações, eu decidi criar um grupo simples no Discord. Que aí quem gosta da gente ou do nosso conteúdo pode entrar lá pra sugerir ideias de vídeo, conversar, fazer call, até jogar. Eu vou deixar o link do grupo e do meu Discord aí na descrição, caso você tenha interesse. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se caso você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal, segue no Instagram, tudo aquele negócio. E pessoal, eu esqueci de comentar, mas a gente conseguiu um patrocinador pro canal. Parece que é bem possível falando isso, mas pior que é verdade mesmo. Eu vou colocar aqui agora o vídeo do patrocinador. Desde já, eu agradeço a todos vocês e fiquem com Deus. Não adianta o solo preparar se a semente utilizada é ruim. Só com sementes Anhanguera o pasto fica verde e aumenta a qualidade do capim. Por isso plante só sementes Anhanguera, são aprovadas pela vaca e pelo boi. Plantei sementes Anhanguera, o cara experimentou e o boi vai te contar como é que foi. Esse capim tá muito bom. Esse capim tá bom demais. Sementes Anhanguera, a semente que germina. Fone 327-077